Você acredita em fantasma? Pois eu também não acreditava. Não acreditava nem um pouco. Até aquela noite. Aquela noite em que eu ouvi a voz da minha irmã morta chamando o meu nome dentro do meu próprio quarto. E não era sonho. Não, era imaginação. E muito menos aquelas coisas de cabeça de velha. Eu ouvi. Claramente. Como você tá ouvindo a minha agora. Sabe, quando a gente envelhece, começa a ver o mundo diferente. As coisas que a gente jurava que eram bobagens viram. Perguntas que não calam mais. Mas antes de eu te contar, me falaram pra eu pedir pra você curtir o vídeo e se inscrever no canal, por favor. Eu não sei pra que isso serve, mas me disseram que é importante. Pois bem, eu vivi muito. Passei por muita coisa. Vi guerra, vi fome, vi gente boa partir cedo demais. Mas nada, absolutamente nada, me marcou mais do que aquela voz. A voz da Mariana. A minha irmãzinha. A minha Mariana. Ela morreu quando tinha só 10 anos. 10. Uma menina. A gente estava brincando no quintal da casa da avó Alzira. Lembra daquele quintal enorme? Cheio de jabuticabeira, com aquele poço fundo que todo mundo tinha medo? Pois foi ali. Um tropeço. Uma queda. E pronto. Um grito e depois o silêncio. Meu pai mergulhou. Minha mãe desmaiou. E eu fiquei ali, olhando para a água escura, esperando ela voltar. Mas ela nunca voltou. E desde aquele dia, eu nunca mais fui a mesma. Cresci com um buraco no peito. Um buraco que ninguém via, mas que doía o tempo todo. Passei anos tentando esquecer. Mas como é que se esquece metade da sua alma? Mariana era mais que minha irmã. Era meu espelho, minha sombra, minha melhor amiga. E mesmo depois de adulta, casada, com filhos, ela nunca saiu de mim. Nunca. Só que veja bem, lembrar é uma coisa. O que eu não esperava era ouvir. Começou numa madrugada fria. Eu tinha acabado de fazer 78 anos. Tava sozinha, em casa, como sempre. Seus tios vinham me visitar às vezes, mas naquela semana ninguém pôde. Eu já estava acostumada. Sentei na minha poltrona, fiz meu chá de erva doce e fiquei olhando a televisão no volume baixinho. Gosto daquele barulhinho. De fundo me faz companhia. Lá pela meia-noite cochilei, mas não dormi muito não. Um vento estranho bateu na janela. Nem era tempo de vento, tava tudo parado lá fora. E aí eu ouvi. Bem baixinho, quase sussurrado. Nina. Ninguém me chama de Nina desde que eu era criança. Só a Mariana me chamava assim. Meu nome é Helenina, mas ela cortava. Dizia que Nina era mais doce. Eu gelei. Olhei para a porta do quarto que estava aberta. Nada. A televisão ainda ligada. Peguei o controle, aumentei o volume, tentei me convencer que era coisa da minha cabeça. Mas aí veio de novo. Nina? A voz vinha do corredor. E era a voz dela. A mesma voz. A mesma entonação. Mariana. Eu levantei devagar, o coração martelando. Fui até o corredor. Acendi a luz. Nada. O corredor vazio, como sempre. Mas o cheiro de lavanda. O mesmo que a mãe usava nela quando a gente era criança. Um cheiro que eu não sentia há mais de 60 anos. Fiquei parada ali, no meio do corredor, sem saber se ria ou chorava. Voltei para a poltrona. Pensei em ligar para alguém. Mas quem ia acreditar numa velha ouvindo voz de irmã morta? Achei que talvez tivesse cochilado e sonhado acordada. Mas naquela noite, quando fui me deitar, senti a cama afundar do meu lado, como se alguém tivesse sentado ali. E o cheiro estava mais forte. Eu não virei.
Eu não tive coragem. Mas uma lágrima escorreu. E aí, pela terceira vez, eu ouvi: Nina, eu tô aqui. Dormi assim, com medo, com saudade, com esperança. E no dia seguinte, jurei pra mim mesma que não contaria pra ninguém. Mas você tá aqui agora, e eu já não tenho muito tempo. Alguém precisa saber. Porque ela voltou. E ela não foi embora desde então. Todas as noites, a mesma hora, o mesmo chamado, o mesmo cheiro. E eu comecei a perceber outras coisas. A poltrona balança sozinha. A xícara de chá aparece do lado dela. E às vezes, bem no silêncio da madrugada, eu escuto ela rir. Aquela risadinha abafada que ela dava quando queria aprontar alguma. Eu pensei que fosse um presente. Um reencontro. Mas tem alguma coisa errada. Nos olhos dela. No jeito como ela me olha. Como se quisesse me dizer algo. Ou me levar para algum lugar. E é por isso que eu tô te contando tudo isso. Porque essa história não é só sobre saudade. É sobre o que vem junto com ela. E a partir daquela primeira noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca. Nem de dia. Nem de noite. No começo eu pensei que fosse só saudade demais da conta. A cabeça da gente, quando tá cheia de lembrança, começa a inventar som, cheiro, vulto. Eu mesma já me peguei chamando seu avô de papai, acreditando que tava na casa velha da fazenda, quando acordei no meu quartinho gelado daqui. A memória brinca com a gente. Mas o que começou a acontecer depois daquela noite? Ah, não tem explicação dessa terra, não. Por que ela voltou? E quando digo voltou, não é só voz, não. Ela vem mesmo. Mariana, sentadinha na poltrona da sala. A minha poltrona. A mesma onde eu fico com minhas mantas, vendo televisão, tomando meu chazinho e rezando antes de dormir. Era uma terça-feira. Eu lembro bem. Chovia lá fora, um chuvisco fino, que batia no telhado como se alguém tamborilasse os dedos. Eu tava com as pernas cobertas, cochilando, quando senti o ar mudar. Ficou mais pesado, mais frio, sabe? Mas um frio que não vem da janela, vem de dentro. E quando abri os olhos, ela tava lá, sentada. Pés descalços, vestidinho azul com florzinha branca. O mesmo vestido que ela usava no dia do acidente. O cabelo preso com aquela fitinha amarela. Mas o rosto... Ah, o rosto ainda era dela. Os olhos grandes, cheios de curiosidade. Mas tinha uma coisa errada. Um vazio no olhar. Uma coisa parada demais. Ela não piscava. E não sorria. Só me olhava. Eu congelei. Eu quis falar, gritar, correr. Mas não consegui. Minha voz não saía como em pesadelo. Só consegui perguntar em pensamento. É você, Mariana? E foi então que ela sorriu. Um sorrisinho de canto de boca. Aquele sorriso dela quando fazia coisa escondida. Como quando roubava doce do armário. Aí ela levantou da poltrona, andou até a cozinha e desapareceu. Eu juro por tudo que é sagrado. Eu levantei e fui atrás, tremendo. A cozinha estava vazia. Mas a cadeira da mesa estava puxada. Como se alguém tivesse sentado ali. A partir dessa noite, ela passou a vir todos os dias. Sempre do mesmo jeito, na poltrona. Silenciosa, me olhando. Às vezes ela só fica lá, parada, até eu adormecer. Outras vezes levanta, anda até o corredor e some. E tem noite que ela fala. Fala coisas que eu não entendo. Palavras soltas. Nina, vem comigo. Ou, tá quase na hora. Eu fico sem saber se tô sonhando, se tô delirando, se é castigo ou bênção. Mas tem uma parte de mim que não quer que ela pare. Porque apesar do medo,
Eu sinto uma paz quando ela aparece. É como se uma parte minha que estava faltando se encaixasse de novo. Eu comecei a deixar a casa arrumada para ela. Coloco uma xícara a mais na mesa. Deixo a poltrona desocupada. E até passei a dormir mais tarde, só para não perder a visita. Mas, com o tempo, a presença dela foi ficando mais forte. Mais intensa. As coisas começaram a se mexer sozinhas. A porta do armário que abre e fecha. Os quadros que ficam tortos de manhã. Um dia, as luzes piscaram 3 vezes seguidas quando ela apareceu. Eu contei 3 vezes. E aí eu comecei a pensar. Será que ela quer me dizer algo? Será que ela precisa de ajuda? Ou será que sou eu que preciso? Eu comecei a falar com ela, em voz alta. No começo, só umas palavras bobas. Oi, Mariana. Ou você tá bem? Mas ela nunca respondia. Só olhava. Até aquela noite. Ah, meu bem, naquela noite ela falou. Clara, nítida, assustadoramente calma. Eu tinha perguntado, você veio me buscar? E ela respondeu, sem mover os lábios. A voz saiu no ar, como se estivesse dentro da minha cabeça. Ainda não. Aquelas 2 palavras gelaram o meu sangue. Por que quer dizer que vai ter um momento que ela vai vir? E que, quando vier, eu vou ter que ir. Mas ir para onde? Por que agora? Por que não? Antes. E por que comigo? Tanta pergunta sem resposta. E foi aí que tudo piorou. Eu comecei a sonhar com o poço. O poço do quintal da avó Alzira. Sonho com ele toda noite. Sempre o mesmo. Eu estou na beirada. Mariana tá lá dentro, me chamando. Braços levantados pedindo socorro. Mas quando eu tento puxar, o fundo do poço muda. Vira escuro. Vira outro lugar. Como se fosse um buraco entre mundos. Um abismo. E a voz dela vem de lá. E aí eu acordo. Sempre suada. Ofegante. E adivinha? A poltrona balançando. Sozinha. Com cheiro de lavanda. E eu sei que ela tá ali. Me olhando. Me esperando. Eu comecei a deixar bilhetes pra ela. Papel e caneta na mesinha. Uma noite escrevi. O que você quer de mim? No outro dia tinha uma frase escrita. Com a letra dela. A mesma que fazia os garranchos na lição da escola. Estava escrito. Você prometeu. Eu prometi? O quê? Quando? Eu revirei minhas memórias tentando lembrar de alguma promessa. Mas minha cabeça não alcança. Será que é coisa de criança? Coisa esquecida? Ou será que é promessa de alma? Daquelas que nem o tempo consegue apagar? Eu tentei queimar o papel. Joguei na lareira. Mas ele não queimou. Só enegreceu e ficou ali, no meio da brasa, como se me desafiasse. Depois disso, comecei a escutar passos de madrugada. Na varanda, no corredor, no telhado. E uma noite ouvi a voz da minha mãe, gritando o nome da Mariana. Igual fez no dia do acidente. É como se o tempo tivesse se quebrado. Como se as vozes do passado tivessem voltado para me cercar. E Mariana, ela continua vindo. Toda noite. Sentando naquela poltrona. E agora, ela não olha mais só para mim. Ela olha para a porta. Como se esperasse alguém. Ou algo. E ontem ela falou outra coisa. Olhou nos meus olhos e disse: falta pouco. Falta pouco pra quê, Mariana? Eu não sei se quero saber. Mas eu sinto. Sinto que a próxima parte da história não vai ser só lembrança. Eu comecei a perceber que alguma coisa estava diferente nas fotos da parede. As mesmas que estão ali desde que seu avô era vivo. Aquelas molduras antigas, tortas, de madeira escura. Uma delas, a mais velha, é a do dia do meu casamento. Eu de vestido, branco simples, ele com aquele terno que nem fechava direito.
Ao lado tem a da primeira comunhão do seu pai, e depois umas da casa antiga, da família toda reunida. E no canto, a única foto da Mariana. Aquela que ela tirou um mês antes de morrer, segurando um gato preto que apareceu no quintal. O sorriso mais bonito que eu já vi. Era assim, com tudo ali, que eu passava meus dias. Olhando as lembranças, na parede, como se elas me mantivessem viva. Mas então, comecei a notar que a foto da Mariana estava diferente. No começo achei que era minha vista cansada ou o reflexo da luz, mas não era. O sorriso dela sumiu. Juro, sumiu. Ela estava com a mesma expressão, a mesma pose, mas sem sorriso. O rosto sério. Triste. Assustado até. Olhei bem de perto até tirei a foto da parede. Pensei que estava ficando louca. Mas no dia seguinte, fui ver de novo. E tinha mais. O gato que ela segurava, o preto, já não estava mais no colo. Sumiu da foto. E no lugar dele, os braços dela pareciam vazios. Como se ela tivesse perdido alguma coisa. Fiquei arrepiada da cabeça aos pés. Eu nunca mexi nessas fotos. Nunca editei, nem saberia como. Eu só pendurei e deixei ali por décadas. Liguei para sua tia para perguntar se ela tinha mexido, mas ela nem sabia qual foto era. Aí eu testei. Tirei a foto da moldura, guardei na gaveta. No dia seguinte, ela tinha voltado para a parede. No mesmo lugar. Com o mesmo rosto sem sorriso. E o pior. Agora os olhos dela na foto olhavam para mim. Eu senti. Olhei direto por 3 minutos. 3 minutos longos. E os olhos se mexeram. Me acompanharam. Comecei a tampar a moldura com um pano. Toda noite antes de dormir, eu cobria. E toda manhã, o pano estava no chão. Eu estava perdendo o juízo. Ou talvez eu estivesse ficando mais perto da verdade. As outras fotos começaram a mudar também. A da minha comunhão, apareceu uma sombra atrás de mim que nunca tinha antes. Na do casamento, meu véu parecia rasgado. Na do batizado do seu pai, a vela na mão do padre estava apagada. E quanto mais as noites passavam, mais Mariana parecia presente. Não só na poltrona, mas na casa inteira. A energia mudou. A madeira do assoalho range diferente. Os espelhos embaçam sozinhos, mesmo sem vapor. E uma noite eu vi uma segunda Mariana. Essa parte é difícil de contar, mas preciso que você escute. Eu estava sentada na cozinha, bem cedinho, antes do sol nascer. Gosto de levantar antes do mundo acordar, escutar o silêncio. E ali, de canto de olho, vi ela. Mariana. Mas não a que aparece à noite. Era uma versão mais velha. Como ela teria sido hoje. Mesmo olhar, mesma boca, mas adulta. Alta. De vestido comprido. E ela estava olhando para mim com um misto de compaixão e tristeza. Fiquei sem ar. Pisquei. E ela sumiu. Foi aí que entendi. Tem mais de uma Mariana vindo me visitar. A de antes, a do dia do acidente. E essa outra que talvez seja o que ela teria se tornado. Ou talvez o que ela é agora, em algum outro lugar. Um lugar entre o que foi e o que não foi. Isso me deixou atordoada. E naquela mesma semana, uma terceira mudança começou. As vozes. Agora não era só a dela. Tinham mais. Vozes de criança correndo, rindo, cantando. Uma delas repetia um versinho, que a Mariana cantava quando a gente brincava de roda. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Mas com a letra diferente. Ao invés de vamos dar a meia volta, ela cantava. Quem ficar no meio vai pro fundo do mar. Aquilo me deu calafrio. Porque era uma brincadeira que a gente inventou quando era pequena.
e só nós duas conhecíamos. Nunca ensinei pra ninguém. E agora aquela voz, meio rouca, meio fina, repetia isso todas as noites, como se fosse um aviso. Eu comecei a escrever tudo. Um caderno com data, hora, o que eu via, o que eu sentia. Precisei tentar entender. Me agarrar a alguma lógica. Mas quanto mais eu anotava, mais acontecia. Uma madrugada, ouvi um choro vindo do quarto de hóspedes. Fui lá. Porta trancada. Ninguém dentro. Mas o abajur piscava. E no espelho estava escrito com o dedo. Ela ainda sente. No espelho. Escrito. Como quando a gente assopra no vidro e desenha. Só que eu não assoprei nada. E aí eu pensei, será que a Mariana tá presa aqui? Será que fui eu que prendi? Será que tem algo inacabado? Aquela frase do bilhete não sai da minha cabeça. Você prometeu. Eu procurei em diários antigos, em cartas, e achei uma. Uma carta que escrevi aos 11 anos. Era para ela. Um papel dobrado, escondido dentro de um livro de orações. Eu dizia, se você for antes de mim, me espera. Eu vou te buscar, eu prometo. Meu Deus, aquilo me desmontou. Eu prometi. Eu, criança, escrevi aquilo achando que era brincadeira de irmãs. Mas ela não esqueceu. Nem depois da morte. E talvez ela esteja esperando desde então. Esperando eu cumprir. Só que agora, parece que ela quer que eu vá, até onde ela está. E eu não sei se quero, porque aquele lugar, aquele fundo do poço que aparece nos meus sonhos, não é desse mundo. E ela vem cada vez mais clara, mais presente. E as fotos continuam mudando. Ontem a foto da Mariana sumiu da parede. No lugar, apareceu uma nova. Nunca vi antes. Eu tô nela, de olhos fechados, dormindo. E atrás de mim, Mariana, com a mão no meu ombro. Ela tá sorrindo. Mas não é um sorriso feliz. É um sorriso de quem já sabe o final. Eu já não sei mais se ainda tô viva do jeito que todo mundo pensa. Tem dia que eu olho minha própria mão e não reconheço. A pele fina, os dedos tortos, a aliança frouxa. Parece a mão de outra pessoa. E quando fui me olhar no espelho aquela manhã, eu juro, não era eu que me olhava de volta. Eu acordei com aquela sensação de ter sonhado algo importante, mas esquecido. Uma agonia grudada no estômago. Caminhei até o banheiro devagar, como sempre. Abri a torneira para lavar o rosto e quando levantei os olhos, vi meu reflexo. Só que ele estava diferente. Os olhos não se mexiam junto comigo. E o mais estranho, os lábios se mexeram. Mas os meus, no meu rosto de verdade, estavam imóveis. Foi sutil, rápido, mas eu vi. A boca do reflexo mexeu sozinha. E disse, sussurrou. Ela está atrás de você. Na mesma hora, meu coração disparou como se fosse pular do peito. Virei para trás com a força que consegui. Não tinha ninguém ali. Mas o espelho começou a embaçar. Como se alguém tivesse soprado do outro lado. E então, letras surgiram. Outra vez. Devagar, como uma criança escrevendo com o dedo. Você está quase lembrando. Quase lembrando o quê? Eu tremia dos pés à cabeça. Saí do banheiro apressada, deixei a torneira aberta. Me sentei na sala, olhos grudados na porta do corredor. Eu sabia que ela ia aparecer. E apareceu. Mariana. Do mesmo jeito de sempre. Mas naquela noite, ela não sentou na poltrona. Ela ficou em pé. Bem ali, no meio da sala. Os olhos fixos nos meus. E eu não consegui mais conter.
Gritei com ela. O que você quer de mim, Mariana? O que é que você tá esperando? Ela não respondeu. Só ergueu a mão como quem pede silêncio. E foi como se minha voz tivesse sido arrancada da garganta. O som parou. Só o relógio da parede continuava. Tic-tac, tic-tac. E aí? Ela apontou. Apontou pro espelho. Como se fosse ele que escondia as respostas. E depois virou-se de costas e caminhou até o quarto dela. A porta se abriu sozinha. E ela entrou. Quando fui atrás, não tinha ninguém. Mas o cheiro. O cheiro da colônia dela. A mesma de lavanda e baunilha que ela usava quando era menina. Invadiu o quarto todo. Fiquei parada sentindo aquilo, chorando baixinho. E foi ali que percebi a próxima mudança. A boneca. Aquela boneca velha que ficou guardada desde que ela se foi. Estava sentada sobre a cama, com um laço amarelo no cabelo e no colo. Um bilhete. Eu caminhei devagar até ela, o coração batendo nas orelhas. Peguei o papel com as mãos trêmulas. E estava escrito: Você tem até a última lua. E só isso. Sem explicação. Sem mais nada. A última lua. Mas que lua? Quando? O que vai acontecer se eu não lembrar? Fui até a janela. Olhei para o céu. Quase cheia. E aí me caiu a ficha. A próxima seria lua cheia. E se fosse isso que ela queria dizer? Eu teria apenas mais alguns dias. Naquela noite, dormi com a porta do quarto aberta. Queria ver se escutava mais alguma coisa. E escutei. Eram passos leves. Como de criança. Indo e voltando no corredor. E um choro. Baixinho. Como se viesse das paredes. Levantei, segui o som. Ele vinha do armário do corredor. O velho armário de mantas. Quando abri, achei que ia ver só as cobertas. Mas ali tinha algo mais. Uma caixa. De madeira escura, com um laço desfeito. Nunca vi aquela caixa antes. Ou talvez já tenha visto e esquecido. Abri devagar. Dentro tinha uma fita cassete. Daquelas antigas. Com uma etiqueta escrita Promessa. Peguei o gravador velho, o mesmo que seu avô usava para ouvir missa, e coloquei a fita. O som era baixo, cheio de ruído, mas dava para ouvir. Eu e Mariana, crianças, rindo. E depois, minha voz. Eu prometo que nunca vou deixar você sozinha. Nem se o céu cair, nem se o mundo acabar. Eu vou voltar para te buscar. E aí, silêncio. E depois, um som de água. Como de alguém caindo. E um grito abafado. Eu parei a fita. O peito apertado. Era real. Eu prometi. E não cumpri. E agora, ela vem me cobrar. No dia seguinte, fui até o quintal da casa antiga. A casa da infância. Ainda tá lá, caída. Só as paredes de tijolo. E o poço. O velho poço coberto por plantas. Fiquei olhando para ele por um tempo. Até que escutei a voz dela, vinda de lá de dentro. Você me chamou. Agora venha. E aí uma brisa gelada subiu do fundo. E eu juro mesmo. Por um segundo, eu vi o rosto dela lá embaixo, com os olhos cheios d'água. E um sorriso pequeno. Um sorriso de quem espera há muito, muito tempo. Depois daquela noite, eu passei o dia inteiro sentada na varanda, olhando pro quintal, pro poço, como se ele fosse um buraco no tempo. Como se a terra ali soubesse mais da minha história do que eu mesma lembrava. E eu juro pra você,
Meu filho, cada vez que o vento batia, parecia que vinha lá de dentro, como se o poço respirasse, como se ele estivesse esperando por mim. E eu fiquei pensando, repassando cada pedacinho da minha infância, tentando lembrar o que aconteceu de verdade, naquele dia em que a Mariana se foi. Porque agora eu já não sabia mais se foi mesmo um acidente, ou se teve algo que eu esqueci, ou pior, algo que eu quis esquecer. E aí, naquela noite, quando a casa já estava mergulhada no silêncio, e só o relógio fazia tic-tac na parede da sala, eu decidi descer até o poço, com a lanterna na mão. Os joelhos fracos, cada passo mais pesado que o outro, como se o chão puxasse meus pés para trás, como se a própria casa quisesse me impedir. Mas eu fui, com medo e tudo. E quando cheguei perto, vi que a tampa tinha se movido. Um pedaço de madeira estava deslocado, como se alguém, ou alguma coisa, tivesse empurrado por dentro. E aí veio o cheiro. Meu Deus! Um cheiro de terra molhada misturado com perfume de infância. Lavanda com ferrugem. Era o cheiro da Mariana. O cheiro da nossa infância. E eu comecei a chorar ali mesmo, no meio da noite, olhando para o fundo escuro daquele buraco. E foi aí que eu ouvi de novo a voz dela. Não era um chamado. Não era um lamento. Era uma frase só. Clara, como se tivesse saído de dentro da minha própria cabeça. Você enterrou a verdade. E naquele momento meu corpo travou. Porque eu soube no fundo da minha alma que ela não estava falando de metáfora. Não era figura de linguagem. Era literal. E então eu comecei a cavar. Com as mãos, com a lanterna, com qualquer coisa, cavei ali perto da borda, onde a terra estava mais solta, como se já tivesse sido remexida antes. E em menos de meia hora, meus dedos bateram em algo duro, de madeira. Eu tirei mais terra. E lá estava. Uma pequena caixa, coberta, de raízes, velha, podre, com ferragens enferrujadas. E mesmo antes de abrir, eu já sabia o que era. Era a caixa onde guardamos aquele diário. O diário da Mariana. Aquele que a mamãe mandou que a gente jogasse fora depois que ela morreu. Mas eu não joguei. Eu escondi. Porque eu sabia que tinha coisa ali que ninguém podia ler. E agora, ali no meio da noite, eu abri aquela caixa de novo. E lá estava. O caderninho vermelho, manchado pelo tempo, mas ainda inteiro. E eu abri. As mãos, tremendo, e fui lendo as páginas uma por uma. E conforme eu lia, minha garganta ia fechando, o coração batendo fora do peito. Porque eu fui lembrando de tudo. Do segredo, da brincadeira que a gente fazia, de como a Mariana sempre dizia que via gente do outro lado. Gente que ninguém mais via. Que ela escutava vozes que vinham da água, que falavam com ela. E eu achava que era imaginação. Criança inventa tanta coisa? Né? Mas tinha um dia em especial. Ela escreveu. Um dia em que ela disse que viu alguém lá no fundo do poço. Não uma pessoa viva, mas uma sombra. Uma menina de vestido branco, de cabelos longos, que chamou ela pelo nome Mariana. E ela disse que a sombra prometeu mostrar o outro lado. Levar ela para brincar onde as outras crianças não choram mais. E que ela disse sim. Que ela topou. E aí tudo ficou preto. E depois disso, a Mariana ficou diferente. Calada, olhava muito pro poço, cantava sozinha, falava dormindo. E eu sabia que tinha algo errado. Mas eu não contei pra ninguém, nem pra nossa mãe. Porque eu achava que era só uma fase, só um sonho ruim. Mas a verdade, meu Deus, a verdade é que naquele dia, naquele maldito dia, ela me chamou lá pra fora. Disse que a menina do poço queria falar comigo também. E que ela ia mostrar como entrar. E eu fui. Fui atrás dela até a beira do poço. E ela sorriu, um sorriso triste, como de despedida. E me entregou um anel. Um anelzinho de brinquedo que ela adorava. E disse: agora é sua vez de cuidar. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela subiu na borda do poço e pulou. E eu não consegui segurar. Eu fiquei paralisada, petrificada. E quando fui chamar ajuda, já era tarde. Só que
Só que depois que a polícia veio, que os adultos começaram a perguntar. Eu menti. Eu disse que a Mariana escorregou, que foi acidente. Porque eu tinha medo. Medo de dizer que ela se jogou. Medo de que ninguém acreditasse. Medo de que dissessem que era minha culpa. E talvez fosse. Talvez ainda seja. Porque eu escondi o diário, escondi a verdade, enterrei a lembrança. E agora ela tá aqui. Aqui comigo. Todas as noites. Não para me assustar, mas para me lembrar. Me lembrar da promessa, da dor, do abandono. E quando fechei aquele diário, ali no escuro do quintal, eu ouvi. Ouvi de novo. Mas dessa vez não foi só a voz da Mariana. Foram várias vozes, infantis, sussurrando juntas, repetindo uma frase como se fosse uma canção antiga. Ela ficou sozinha. Ela ficou sozinha. Ela ficou sozinha. E aquilo doeu mais do que qualquer coisa, porque agora eu sabia. Sabia que Mariana não foi a única, que tem mais lá do outro lado, mais crianças, mais almas presas, que ela ficou presa com elas. E que agora ela quer sair. Mas não pode sozinha. Ela precisa de mim. E talvez precise que eu vá até onde ela está. Que eu cumpra o que prometi. Mesmo sem saber o que isso significa. E aí eu levantei do chão, voltei para casa, o diário na mão, e sentei na poltrona dela. E esperei. E naquela noite, pela primeira vez, Mariana não apareceu. Mas o espelho da sala trincou, sozinho, uma rachadura bem no meio, em linha reta, como se alguém tivesse tentado atravessar do outro lado. Na manhã seguinte eu não falei com ninguém. Fiquei sentada com o diário no colo, olhando para a rachadura no espelho da sala como se aquilo fosse uma ferida aberta entre dois mundos. E eu sabia, com uma certeza que vinha de dentro do osso, que a rachadura era só o começo. Que o espelho estava se preparando para se abrir, como uma porta entre o que é e o que foi. Ou pior, entre o que é e o que nunca deveria ter sido. E enquanto eu olhava aquilo, minha cabeça latejava com lembranças que não pareciam minhas. Eram cenas borradas, flashes rápidos de uma menina em pé num corredor escuro, segurando uma boneca sem cabeça, chorando sem fazer som. E atrás dela, algo rastejava. Algo grande, escuro, que parecia feito de sombra e dente. E essa imagem vinha como uma onda. Me puxava para dentro. E aí eu me dei conta. O espelho não era só um reflexo. Era um olho. Um olho do outro lado me observando, esperando o momento certo. E foi quando eu escutei uma batida vinda de dentro dele. 3 toques secos, como se alguém estivesse batendo do lado de lá. E eu levantei, devagar. Me aproximei do vidro e vi, por 1 segundo, só 1 segundo, Mariana me olhando de dentro do espelho. Mas não era só ela. Atrás dela havia mais crianças, 6, 7 talvez. E todas com os olhos fundos, roupas antigas. Parecia que estavam presas ali há décadas. E Mariana me encarou e sussurrou. Tá quase na hora. E desapareceu. E eu gritei. Gritei de medo, de culpa, de não saber o que fazer. Mas o grito morreu na garganta, porque do outro cômodo veio um som que me congelou por inteiro. A fita cassete começou a tocar sozinha, e a mesma gravação da Pat Shove. Nossa infância começou a sair do rádio velho, mas dessa vez com algo a mais. Vozes sobrepostas, um canto em reverso, como se as próprias palavras tivessem sido arrancadas do tempo. E aí o espelho começou a embaçar de novo, só que não com vapor. Era como se a superfície dele estivesse se derretendo, se dissolvendo. E do meio da névoa surgiu uma imagem nítida. A nossa casa antiga, mas não como ela é hoje. Caída, suja, e sim como era antes, intacta, viva. E eu senti como se o tempo tivesse se dobrando sobre si mesmo. E então ouvi um sussurro no meu ouvido, gelado, molhado. Você tem que voltar. E sem entender como, eu apaguei. Desmaiei ali na frente do espelho. E quando acordei, era noite. Mas tudo estava diferente.
A casa estava como antes, como há 40 anos, as paredes limpas, os móveis no lugar e no espelho. O espelho agora mostrava o reflexo de uma casa que não era a minha. Era o lado de lá, o lugar onde a Mariana estava, onde todas aquelas crianças estavam. E eu entendi. Entendi que o espelho se abriu, que agora havia passagem, e que eu tinha uma escolha. Ou fechava aquilo de vez, ou entrava. E eu escolhi entrar. Não por coragem, mas porque não aguentava mais a culpa, o peso, o medo. E eu toquei o espelho. E ao invés de vidro, senti água, como se eu estivesse encostando num lago. E quando empurrei um pouco mais, aria tsirica, minha mão afundou. E depois o braço. E quando percebi, meu corpo inteiro atravessava aquele portal molhado. E fui sugada, sem ar, sem tempo, só escuridão. Até que abri os olhos e estava na sala da casa antiga. Só que tudo estava diferente. Era noite. Mas o céu era vermelho e o silêncio era pesado, vivo. E eu sentia que ali o tempo não passava, que tudo estava congelado naquele exato instante em que a Mariana caiu no poço. E então ela apareceu. Mariana. Mas não como fantasma. Não como sombra. Mas como ela era no dia em que morreu. Com aquele vestido azul, o cabelo trançado, os olhos cheios de lágrima e ternura. E ela se aproximou de mim, sem pisar no chão, como se flutuasse, e me abraçou e disse no meu ouvido: "Agora você lembra, agora você entende." E eu comecei a chorar, soluçar como uma criança perdida, e pedi perdão. Perdão por ter deixado ela sozinha, por não ter contado a verdade, por ter escondido o diário. E ela disse: "Você me prendeu aqui, mas agora pode me libertar." E me entregou a boneca. Dela, a mesma que estava na cama outro dia, e disse: "Coloque isso no poço e feche o espelho, senão mais virão." E eu entendi. Entendi que o poço não era só um lugar físico. Era o buraco onde as promessas não cumpridas apodrecem, onde as almas perdidas se amontoam esperando que alguém lembre delas. E então o céu começou a se abrir em rachaduras, como se o próprio mundo de lá estivesse ruindo. E Mariana me empurrou de volta. Disse: "Vai, agora." E quando toquei o espelho de novo, fui sugada para trás. Caí de volta na minha sala, suada, ofegante, com a boneca nos braços e, sem pensar, corri até o quintal, até o poço, joguei a boneca lá dentro. E naquele momento, a rachadura do piu-fiu, espelho desapareceu, a fita parou e o silêncio caiu como uma pedra sobre a casa. E pela primeira vez em semanas, não ouvi passos no corredor, nem vozes, nem a respiração dela no meu quarto. E eu soube que ela tinha partido. Mas eu também soube outra coisa. Que o espelho, mesmo fechado, nunca seria só um espelho de novo. Depois daquela noite, meu filho, eu pensei que tudo tinha acabado. Pensei que, enfim, a Mariana tinha seguido em paz. Que eu tinha feito o que precisava ser feito. E, por alguns dias, o silêncio voltou a morar na casa. Um silêncio diferente. Não de vazio, mas de descanso, de coisa encerrada. E eu consegui dormir 3 noites seguidas sem ouvir o ranger da porta, sem ver sombras no espelho, sem sentir aquele cheiro de lavanda misturado com terra molhada. E eu cheguei a acreditar que o pior tinha passado, que o poço tinha sido selado, que a boneca levada seria a chave final. Mas eu devia saber. Devia ter entendido desde o começo que as coisas nunca são tão simples quando se trata de dor antiga, de promessa quebrada, de alma que grita no escuro. Porque na quarta noite, bem quando eu me preparava para deitar, escutei algo novo. Algo que não vinha do espelho, nem do poço. Vinha do rádio. Aquele rádio velho que não funciona direito desde que seu avô morreu. Ele se acendeu sozinho. Luzinha vermelha piscando. E começou a emitir um chiado fino, cortante. E no meio desse chiado, vieram vozes. Não uma, não duas. Eram muitas.
Vozes de crianças, falando todas ao mesmo tempo, em línguas que eu não entendia. Mas no meio do caos, uma frase se repetia com mais clareza. Ela não era a primeira, ela não era a última. E meu sangue gelou, porque eu entendi naquele momento que Mariana não era a única a ter sido puxada por aquele outro lado. Que aquele espelho, aquele poço, aquele canto da casa era um imã, uma fenda, uma ferida aberta que há anos vem puxando o que encontra de mais inocente, mais sensível. E que talvez a Mariana tenha sido só mais uma entre muitos. E então eu comecei a investigar. Fui procurar jornais antigos, arquivos da cidade. Fui até a biblioteca velha que ninguém mais visita. E o que eu encontrei, meu filho, me tirou o fôlego. Descobri que naquela rua, antes mesmo da nossa casa existir, havia uma outra construção. Um orfanato. Fechado em 1949 depois de um incêndio que ninguém soube explicar. Disseram que foi um curto-circuito. Mas os registros contam outra história. Falam de crianças desaparecidas antes do fogo, de relatos de sussurros nos corredores, de meninas que falavam com o espelho do refeitório e que uma delas dizia ter uma irmã morta que a visitava toda noite. Você tá ouvindo, né? Uma irmã morta, igual a Mariana. E isso foi décadas antes da gente nascer. E eu comecei a entender que esse ciclo se repete como uma maldição que vai passando de geração em geração, esperando a próxima criança sensível, a próxima alma aberta demais. E talvez tenha começado muito antes da gente. Talvez esse poço tenha sido cavado em cima de algo mais antigo. Algo enterrado muito antes da Mariana cair lá dentro. E aí eu lembrei de uma coisa, de uma história que minha avó contava quando eu era bem pequena, sobre uma moça chamada Rosa, que morava naquela mesma terra e desapareceu no século retrasado. Dizem que foi levada pelas vozes do poço. E que antes de sumir, ela também falava com alguém do espelho. E aí tudo começou a se encaixar, a formar um desenho terrível, como se esse terreno fosse amaldiçoado. Como se ali houvesse uma fenda no tecido do tempo. Um lugar onde o mundo dos vivos e dos mortos se encosta. E onde as crianças são a ponte. Porque são as únicas que escutam, que veem, que ainda têm pureza suficiente para ser porta. E aí eu percebi o pior. Eu não tinha salvado a Mariana. Eu só tinha libertado uma das prisioneiras. As outras ainda estavam lá, presas, esperando, chorando. E agora que o espelho tinha se aberto, mesmo que só por um momento, talvez outras almas tivessem escapado. Talvez algo mais forte tivesse passado. E naquela noite, quando tentei dormir, sonhei com elas, com as crianças, mas agora estavam diferentes. Tinham os olhos apagados, cinzentos, e andavam em fila, em direção ao poço. E na frente delas vinha uma mulher, alta, magra, com um véu no rosto e mãos negras como carvão. E ela dizia: "Elas são minhas agora, sempre foram." E quando me aproximei, a mulher virou o rosto e vi que ela não tinha olhos, só buracos vazios que pingavam água. Água suja. E eu acordei gritando com o lençol encharcado. E naquele instante, o espelho da sala, aquele mesmo, estourou de novo. Não rachou. Estourou, como se uma pedra tivesse sido lançada de dentro para fora. E quando fui até lá, no chão molhado, entre os cacos, havia um recado escrito com o dedo molhado. Falta uma. E eu soube que essa última alma era a peça que faltava. A alma que ainda podia fechar o ciclo ou escancarar de vez essa maldição. E naquele momento, uma lembrança me atravessou, como raio. A filha da vizinha, a Clarinha, que sempre ficava olhando pro poço quando vinha brincar no quintal, que sempre dizia que ouvia música no escuro. E eu me desesperei. Corri até a casa ao lado, bati na porta de madrugada mesmo, expliquei o que pude sem parecer louca e pedi: "Não deixa mais ela brincar no quintal, não deixa ela olhar pro poço." E a mãe dela ficou me olhando como se eu fosse uma doida varrida. Mas eu insisti, porque eu sabia que a coisa agora estava solta.
e estava procurando um novo corpo, uma nova criança. E se a Clarinha fosse levada, tudo começaria de novo. E talvez dessa vez ninguém conseguisse impedir. E quando voltei para casa, com o coração na mão, sentei no escuro e fiquei esperando. Esperando pelas vozes, pelo espelho, pelo som da fita. Mas nada veio naquela noite. Nem Mariana, nem as outras. Só o silêncio. O silêncio mais terrível que já senti. O silêncio que vem antes da tempestade. Naquela última noite, meu filho, eu acordei com uma certeza estranha. Como se o meu corpo soubesse de antemão o que ia acontecer. Como se a casa inteira tivesse segurando a respiração, esperando pelo fim de um ciclo. E eu me levantei devagar. Andei até a sala, e lá estava o espelho. Limpo, inteiro. Como se nunca tivesse se quebrado. Como se nada daquilo tivesse sido real. Mas eu sabia que era. Porque o cheiro da Mariana ainda pairava no ar. Aquele cheiro de infância molhada, de saudade empedrada. E no chão, bem na frente do espelho, havia uma fita cassete. Diferente de todas as outras, sem rótulo, sem nome. Só a fita, deitada ali como um aviso, como uma sentença. E eu soube que era a última, que era ali que tudo se revelaria, que se encerraria ou se espalharia de vez. E com os dedos trêmulos, coloquei no rádio e dei play. E o som que saiu não era música, não era voz. Era um zumbido grave, constante, como o som de um motor enterrado embaixo da terra. E depois de alguns segundos, começaram a surgir palavras. Uma voz feminina, muito calma, que falava com clareza. Você está pronta para lembrar? E naquele instante eu vi tudo, como se tivesse atravessado um portal dentro da minha própria cabeça. Como se as lembranças que eu guardei por medo, por vergonha, por autoproteção, tivessem se soltado de uma vez. E eu vi a Mariana. Não. No dia que ela pulou. Mas antes. Muitos dias antes. Quando ainda estava viva. E ela me dizia que tinha medo. Medo do que via. Do que ouvia. Que as vozes estavam ficando mais fortes. Que a menina do poço dizia que não estava sozinha. Que tinha uma mãe lá embaixo. Uma mulher que cuida das crianças perdidas. Que alimenta a casa com as memórias delas. E que essa mulher agora queria Mariana para si. Porque ela era doce, sensível e esquecida. E eu? Meu Deus. Eu não acreditei nela. Eu disse que era só sonho, só imaginação. E ela chorava e pedia. Me escuta, por favor, antes que eu suma. E eu disse que ela estava sendo dramática. E aí no dia seguinte ela caiu. E eu nunca mais a vi. Pelo menos não com os olhos de carne. Mas sim com os olhos da culpa, da memória, da dor. E então a fita parou. Silêncio. E depois uma nova voz surgiu. A da Mariana. Mas agora adulta. Com a voz como teria sido se tivesse crescido. E ela dizia. Você já sabe o que precisa fazer. E naquele momento o espelho começou a pulsar. Como um coração. Como se estivesse vivo. E o vidro se distorceu. Ficou mole. Líquido. E dentro dele eu vi todas as crianças. Todas que tinham sido levadas. Todas que estavam ali há décadas. E no meio delas, a mulher. Aquela sem olhos, com um véu, que agora sussurrava para mim. Você abriu a porta, agora tem que fechar por dentro. E eu entendi. Entendi que para selar aquilo de vez, alguém precisava entrar e fechar por dentro. Alguém que tivesse atravessado, mas que ainda estivesse viva. E essa pessoa era eu. Porque eu fui e voltei. Eu cruzei o espelho, toquei o poço, ouvi as vozes. E agora o preço era esse. Ou a fenda. Ficaria aberta para sempre. Ou eu a fecharia com minha própria presença. E eu chorei. Chorei como nunca antes. Chorei de medo, de amor, de saudade. Mas também de aceitação. Porque eu sabia que essa seria a única forma de libertar a Mariana. As outras crianças, e impedir que mais almas fossem presas. Então eu escrevi uma carta. Deixei tudo arrumado. A fita do diário escondida no armário da cozinha. E fui até o espelho
com a mão no coração e o nome dela nos lábios. E antes de entrar, eu vi. Vi o reflexo da minha vida. Todos os momentos, bons e ruins. E Mariana apareceu ao meu lado, estendeu a mão e disse: "Agora você entendeu. Agora a gente pode ir." E eu entrei, meu filho. Entrei sem medo. E do outro lado, encontrei o campo de trigo da nossa infância. O mesmo onde a gente brincava antes de tudo mudar. E ali estavam elas, as crianças, todas sorrindo. Todas livres. E a mulher, a tal sem olhos, virou fumaça. Desapareceu. Como uma mentira esquecida. Porque com verdade e amor, até a escuridão some. E eu fechei a porta, de dentro. Tranquei com a chave do perdão, do arrependimento. E agora estou aqui. Em algum lugar entre o que foi e o que poderia ter sido. Vigiando o espelho para ele nunca mais abrir. Guardando as memórias que ninguém mais lembra, mas que você agora conhece. E se um dia ouvir passos no corredor, ou a fita tocar sozinha, não tenha medo. Sou eu, só eu, vindo te visitar, para ter certeza de que o espelho continua fechado. Por favor, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Beijo da vovó.